Antes do nascimento do nosso mundo, só havia desordem. Era um caos. Felizmente, uma força enorme resolveu interferir e pôr ordem nesse caos. Num instante, essa força separou os elementos contrários, reuniu alguns, afastou os outros e apresentou a nossos olhos o céu cheio de estrelas, a terra na qual fomos chamados a viver e os mares que a cercaram por todos os lados. O conjunto foi envolvido em ar e luz. Pronto, estava construído o universo. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história da mitologia. Na mais remota antiguidade, os homens inventaram deuses, deusas, monstros e heróis. Admiraram seus reis e seus sábios e às vezes zombaram deles. Sua imaginação fértil explicou muitos fenômenos naturais por meio de histórias maravilhosas. Como poderiam compreender o ritmo das estações, o desaparecimento do sol no crepúsculo, as enchentes de um rio, a morte terrível, a cólera de um vulcão, sem recorrer às suas divindades? Por meio delas, tornou-se possível compreender tudo e explicar tudo. Urano era o mais velho de todos os deuses. Cibele, a terra, era sua companheira. Titã e Crono eram dois filhos deles. Titã, por ser o mais velho, era o designado para comandar o mundo no futuro, mas Crono também desejava esse reinado e pediu ao irmão: "Por favor, deixe-me reinar em seu lugar. Irmão, eu lhe cedo meus direitos de primogênito, mas com uma condição: você deverá eliminar todos os filhos do sexo masculino que nascerem da sua união com Reia, para que mais tarde o comando do mundo pertença aos meus filhos." Crono aceitou o trato cruel e prestou juramento. Assim, cada vez que Reia dava à luz um menino, ele o devorava. No entanto, Reia conseguiu habilmente salvar um de seus filhos, Zeus. Ela substituiu o recém-nascido por uma pedra e enfeitou como se fosse um bebê. Depois, a oferecia ao esposo, que engolia a pedra sem pestanejar para cumprir o seu juramento. Crono, o deus que devorava seus próprios filhos, era o tempo que engolia insaciável os anos que se passavam. Os artistas representam esse deus como um velho, vigoroso, mas encurvado sob o peso dos anos, com uma longa barba branca, cabeça calva e duas asas que desciam das costas ao chão. Ele segura uma foice na mão direita e uma ampulheta na esquerda. As asas facilitam sua caminhada incessante. Com a foice, Crono elimina tudo que possa impedir sua passagem, e a ampulheta marca a fuga regular das horas. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. Zeus, salvo pela hábil artimanha de sua mãe Reia, foi levado clandestinamente para a ilha de Creta. O que sabemos sobre Zeus começa com os textos do escritor da Grécia Antiga Hesíodo, por volta de 700 a.C. Seu livro, chamado Teogonia, era a história grega da criação, o que o livro do Gênesis é para o mundo de hoje. No mito, Zeus não começa como rei dos deuses.
Ele se ergue da obscuridade para desafiar seu pai no controle do universo. Isso não será fácil. Seu pai, Cronos, é o rei dos titãs, os deuses mais poderosos do universo. Os titãs são uma ordem mais antiga de deuses gregos. Eles são bastante grosseiros, não muito inteligentes, também não são muito civilizados. Como líder dos titãs, espera-se que Cronos produza descendentes. Então, ele se une à sua irmã consanguínea e também titã, Rheia. Esses dois irmãos titãs, Cronos e Rheia, criam a próxima geração de deuses gregos. A mitologia os chama de Olimpianos. Entre eles estão Hades, Poseidon e Zeus. Mas eles não herdarão simplesmente a Terra. Eles devem lutar por ela. Rheia fica horrorizada. Todos os seus 5 filhos foram engolidos vivos. Agora ela está grávida de novo, mas dessa vez ela tem um plano. Ela foge e dá à luz um filho em segredo, o futuro rei dos deuses, Zeus. Mas Cronos espera engolir mais um filho. Então Rheia enrola uma pedra em uma manta e dá a ele. Sem pensar 2 vezes, ele agarra a pedra e engole. O plano de Rheia é posto em prática. Zeus foi salvo pela esperteza de sua mãe. É uma história memorável, mas essa caverna secreta do mito pode realmente ter existido? Parece que os antigos acreditavam que sim. Eles achavam que Zeus havia nascido na ilha de Creta. Nessa caverna na montanha. Explorações na caverna revelaram que ela foi um grande local de peregrinação de visitantes de todo o mundo antigo. Um filho escolhido que é escondido para ter sua vida salva. No mito, Zeus cresce secretamente dentro da caverna. Zeus passa sua infância se preparando para cumprir seu destino. Desafiar seu pai e os titãs pelo controle do universo. Para lutar contra o pai, Zeus usou armas irresistíveis: o trovão, o relâmpago e os raios. Zeus escapou de ter o destino de seus irmãos, que foram todos engolidos vivos pelo pai, o titã Cronos. Dentro de uma caverna distante, ele cresceu e virou um deus adulto. Agora está pronto para iniciar a épica luta por poder que ele nasceu para enfrentar. Vai vingar a selvageria de seu pai, libertar seus 5 irmãos olimpianos da barriga dele e assumir o controle do mundo, agora comandado pelos titãs. Tártaro é o nível mais baixo do mundo inferior, o Hades, o equivalente grego ao inferno. Se Zeus falhasse em sua tentativa de ganhar poder sobre Cronos e os titãs, seria condenado a esse lugar por toda a eternidade. Mas se ganhasse, ele comandaria os deuses e os homens de seu trono no topo do Monte Olimpo. No mito grego, o Monte Olimpo é o lar dos deuses, mas também é um lugar real. É o pico mais alto da Grécia, quase 3 quilômetros acima do nível do mar.
E é um lugar natural para poderes sobrenaturais. É a partir de sua base no Monte Olimpo que Zeus arquiteta a rebelião contra Cronos e os Titãs. É uma grande briga familiar e Zeus vai diretamente até seu pai. Ele sabe que seus maiores aliados serão seus 5 irmãos, os Olimpianos, todos agora adultos, mas ainda presos dentro da barriga de Cronos. Se forem libertados, os Olimpianos podem ficar a favor de Zeus e ajudá-lo a destruir os Titãs para sempre. Em silêncio, Zeus entra na casa de Cronos e põe veneno em sua bebida à noite. Cronos bebe e passa muito mal. Primeiro, ele vomita a pedra que a esposa havia lhe dado no lugar do bebê Zeus. De acordo com a tradição, essa pedra é a pedra fundamental do local mais sagrado da antiga Grécia, o Templo de Delfos, lar do oráculo. Até hoje, milhares de anos depois da história ter sido contada pela primeira vez, a pedra que supostamente Cronos vomitou ainda está lá. No mito, depois de vomitar a pedra sagrada, Cronos regurgita os 5 irmãos. E eles estão prontos para entrar para a revolução de Zeus. Zeus agora tem seus irmãos a seu lado, mas ainda precisa de mais forças para enfrentar os Titãs. E há outros membros mais distantes da família que querem vingança. Os irmãos esquecidos de Cronos, os Ciclopes e os Hecantoquíros. Mas para encontrá-los, Zeus tem que ir ao inferno. Zeus sabia que se tivesse seus poderes ao seu lado, poderia conseguir o que queria. Eu sei que meu pai Cronos maltratou vocês. Agora eu os liberto e vocês devem a mim. Em gratidão por serem libertos, os Ciclopes dão um presente a Zeus: o poder dos raios. As linhas de batalha são definidas. Os Titãs lutarão do Monte Otris e os Olimpianos do Monte Olimpo. O momento que define a mitologia será agora. A batalha entre pai e filho está prestes a começar. É a velha guarda de Cronos e seus titãs contra o sangue novo de Zeus e dos Olimpianos. O resultado definirá quem controla tudo. Do topo do Monte Olimpo, Zeus joga a fúria dos raios no exército de seu pai. A luta sacode a terra até suas entranhas. Tem os Hecantóqueros de um lado, arrancando pedaços da montanha e atirando nas montanhas do outro lado. É uma cena apocalíptica e não totalmente mitológica. Especialistas determinaram recentemente que um evento natural tão assustador quanto realmente aconteceu no mundo antigo. Há uns 3.600 anos, a ilha grega de Santorini viveu uma das explosões vulcânicas mais devastadoras de todas. Seus efeitos foram sentidos até a Califórnia. Em 2006, cientistas descobriram que a erupção de Santorini foi ainda maior do que se pensava. Escavações descobriram depósitos de cinza vulcânica equivalentes a 20 andares de profundidade, cobrindo um raio de 48 quilômetros por toda a ilha.
Baseado nessa evidência, agora acredita-se que a erupção teve a potência equivalente a 50.000 bombas de Hiroshima. Uma explosão tão poderosa poderia aniquilar boa parte do mundo grego. Com o confronto dos deuses na mitologia, parece que Zeus finalmente está prestes a assumir o controle do universo. Seus poderosos aliados fizeram a diferença e os olimpianos se aproximam da vitória. Mas os titãs têm uma última arma ao seu dispor. Das profundezas do Tártaro, eles chamam uma besta colossal: Tífon. É uma batalha sobrenatural. Uma luta decisiva entre o bem e o mal. E tudo leva à maior arma de todas. Com um golpe final, Zeus leva Tífon e seus aliados titãs para o Tártaro, onde eles são condenados a passar a eternidade em um abismo de fogo. De acordo com os antigos, foi do outro lado do Mediterrâneo, na ilha da Sicília, que os inimigos de Zeus desceram para o inferno através da cratera vulcânica do Monte Etna. A lenda local diz que Tífon ainda está lá dentro e está por trás de todas as erupções vulcânicas através dos séculos. Também é dito que Tífon causa tempestades de vento destrutivas. Na verdade, seu nome gerou a palavra tufão. Mas no mito, as nuvens de tempestade se acalmam por enquanto. A vitória de Zeus sobre seu pai o torna rei dos deuses, o líder absoluto do universo. Zeus venceu seu embate épico com os titãs. Agora ele senta no topo do Monte Olimpo como rei dos deuses e mestre da humanidade. Os antigos gregos adoravam Zeus acima de todos os outros. Na mitologia romana, Crono recebe o nome de Saturno. Para os romanos, depois que Saturno foi derrotado pelos filhos, ele foi se refugiar na Itália. Saturno instalou-se na região do Lácio e encontrou sua tranquilidade trabalhando na lavoura e na agricultura. Governava seus homens com bondade e doçura, estabelecendo igualdade de condições entre eles. Ninguém estava a serviço de ninguém e todos os bens eram comuns. A terra produzia flores e frutos que nasciam sem serem cultivados. Os campos eram recortados por rios de leite e de néctar. Das árvores escorria mel em abundância e os doces zéfiros perfumavam o ar. Só havia primavera, era a chamada Idade do Ouro. Em lembrança dessa época feliz, em Roma, celebrava-se as festas saturnais. No final do ano, durante 3 dias, havia igualdade entre todos. Não havia patrões nem escravos. Era uma liberdade completa, que às vezes chegava à licença. Não era permitido fazer guerra, nem executar criminosos, nem exercer outra atividade que não fosse cozinhar, arte indispensável para satisfazer ao estômago e a gula. O dia de Saturno, para os italianos, era comemorado no sábado. Depois da fuga de Crono, o poder do universo foi repartido. Poseidon ficou com o comando dos mares. Hades contentou-se com os infernos. Zeus, por sua vez, instalou-se no Palácio dos Deuses, no Monte Olimpo, como Senhor Supremo. No entanto, ainda tiveram de enfrentar a revolta dos gigantes, que eram os filhos de Titã, que não se conformavam com a derrota. Eles voltaram à carga e armaram um plano ousado para escalar o Olimpo. Os gigantes eram monstros enormes, com uma força descomunal. Tinham cauda de serpente, 100 braços e 50 cabeças. Lá no alto, ergueram pedras imensas e as lançaram contra Zeus. Algumas caíram no mar, formando ilhas.
Outras caíram na terra, formando montanhas. Apesar de sua força, os gigantes não conseguiram destronar o Senhor do Olimpo. Depois de se livrar dos gigantes, Zeus sentou-se majestosamente num trono de marfim, com o cetro de ouro na mão direita e uma águia a seus pés. No mito, Zeus obteve o poder diante de forte oposição. Mas há mais um desafiante com o qual ele não contava: Jesus Cristo. No primeiro século depois de Cristo, sua mensagem tomou o mundo de assalto e destronou o deus dominante da Grécia. Quando o cristianismo veio e prometeu uma salvação que viria depois da morte, o cristianismo encontrou muitos seguidores. O pulso forte de Zeus sobre a humanidade falhou quando essa nova religião se espalhou pelo mundo mediterrâneo. Por fim, a mesma civilização que o adorava, agora o rejeitava. Antes do surgimento do cristianismo, o mito de Zeus cativou o mundo grego por milhares de anos e fez dele o mais temido e respeitado de todos os deuses. Mas ele foi apenas um de vários da Grécia e além que deixariam sua marca na humanidade. Alguns ainda têm nomes familiares: Hércules, Hades, Medusa. E cada uma de suas histórias é uma janela para um mundo há muito perdido, um código esperando ser decifrado.